Vai ser sobre a intervenção social no âmbito da violência doméstica e no seu cruzamento com o Covid. Primeiramente queríamos falar um bocadinho sobre o que era a violência doméstica, não vamos ser exaustivas porque é um tema conhecido por toda a gente, mas então é uma forma de violência que gera sofrimento físico, sexual, social, económico, emocional ou psicológico perante a vítima. Tem como objetivo intimidar, punir, humilhar e prejudica a autonomia, a autoestima e confiança das capacidades da vítima. Muitas vezes é legitimada e naturalizada pela nossa sociedade. E esta violência é uma violência que acontece às pessoas que coabitam juntas, ou então a parceiros ou ex-parceiros da vítima ou ex-familiares. Normalmente acontece de um parceiro para a parceira, portanto é mais nesse sentido que nos vamos focar, e tem graves consequências para a saúde. Claramente que isto já é um fenómeno pandémico que se cruzou com outra pandemia, o Covid-19, e isso teve um impacto brutal no aumento dos pedidos de ajuda, como podem ver, 60% na Europa e aumentou também no resto do mundo. Isto porquê? Porque isto traz... o isolamento é uma das restrições de Covid e isto traz muitas mais vulnerabilidades tanto para as mulheres e para as vítimas de violência doméstica, primeiro porque reforça uma estratégia que já é usada pelos agressores, que é o isolamento, aumenta o trabalho doméstico e os cuidados, que estão intrinsecamente ligados ao papel da mulher numa sociedade patriarcal, diminui também o contacto físico e os serviços que uma pessoa está habituada a ir e que tem mais perto e poderiam perceber caso alguma coisa aconteça. No confinamento também aumenta a manipulação psicológica e o controle dos meios que impedem a denúncia e as agressões podem aumentar também por stress psicológico, medo, incertezas, toda a instabilidade económica e social que nós vivemos e os mecanismos de coping negativos por parte dos agressores. Portanto, com isto, esperava-se que houvesse um aumento das denúncias e dos pedidos de ajuda em Portugal no primeiro estado de emergência e não houve, ou seja, na realidade até diminuíram, mas isto não quer dizer que a violência doméstica tenha diminuído, pelo contrário, isto significa exatamente o contrário, significa sim que não havia meios para pedidos de ajuda, porque lá está, existe um maior controle da vítima, um maior desconhecimento e uma maior vulnerabilidade. Mas aumentaram sim, passado esse período de tempo, mas a minha colega já falará mais sobre isso. Boa tarde, então vou-vos agora falar das ações de intervenção social que foram feitas pelo Governo no nosso país. Há aqui duas dimensões estratégicas fundamentais. A primeira é de aprimorar e adaptar a existente Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e nisto é fulcral o reforço da capacidade de resposta dos serviços de atendimento, de acolhimento e de transporte. A segunda dimensão é a divulgação de informação à população e a sua consciencialização e bem como aos serviços de apoio e canais para as vítimas poderem solicitar as ajudas. No que diz respeito então ao plano de atuação nas estruturas de atendimento, houve uma criação e reforço dos meios de atendimento à distância, como por exemplo o atendimento telefónico, a monitorização das situações em acompanhamento com maior regularidade, sendo que nas situações de maior urgência há um atendimento presencial e a designação de uma equipa para estas situações. No que diz respeito ao plano de atuação das estruturas de acolhimento, para além das que já existiam, foram abertas novas estruturas temporárias que, em articulação com a pandemia do Covid, tinham disponíveis quartos de isolamento, bem como articulações com autoridades para agilizar a realização de testes, e estas estruturas encontram-se em edifícios disponibilizados por parcerias públicas e privadas. No âmbito do transporte, este é também o serviço de transporte de vítimas de violência doméstica é um serviço extremamente importante para conseguir que as vítimas vão para as casas de abrigo ou em respostas de acolhimento de emergência em segurança, tanto as vítimas como os seus pertences e mais que os pertences se tiverem alguém a seu cargo, obviamente. Este serviço é acionado por um sistema de call center, mas também é possível via e-mail. Ainda na primeira dimensão do aprimoramento e adaptação da rede, foi definido um fluxograma de articulação com o INEM para os casos suspeitos de Covid-19 nas estruturas de atendimento e acolhimento que já vos referi há pouco. Foram também realizadas parcerias com várias entidades para garantir o acesso a bens e recursos essenciais e foi ainda mais tarde, esta medida só chegou em novembro, mas é uma medida muito fundamental que foi garantir o direito a uma licença para faltar o trabalho e a um subsídio às vítimas que tiveram de sair da sua casa.
Pronto, e um subsídio durante o prazo máximo de 10 dias. Podes. Na segunda dimensão de intervenção passa então a divulgação de informação acerca do fenómeno. Surgiram aqui muitas campanhas, a do Governo foi a segurança em isolamento e foi divulgada em todos os meios de comunicação social e afixada e distribuída nos espaços abertos ao público com maior movimentação. Foram também divulgadas as linhas de apoio telefónico e serviços de resposta em várias zonas distritais, por distritos e por concelhos. Elas foram também fixadas, como tinha dito, Zona Norte, Zona Centro, Zona do Algarve e Ilhas e Zona de Lisboa. Foram também ainda divulgados conselhos não só para as vítimas que se encontram em situação de isolamento, como também para os vizinhos, para que estes possam estar alerta e realmente ter um papel determinante e ajudar a reportar estes casos. Relativamente aos canais para solicitar ajuda, temos a linha telefónica gratuita já existente, mas criou-se ainda um novo endereço de e-mail e ainda uma linha SMS gratuita e confidencial, para que as vítimas pudessem enviar pedidos de ajuda por escrito e de referir apenas que este foi o meio de solicitar ajuda mais utilizado, com mais atendimentos. Agora queria-vos só fazer uma pequena referência. Obviamente todos os governos se posicionaram face a esta temática. Não vos vou falar muito sobre isso, mas houve algumas medidas que achámos interessantes e daí referimos. Por exemplo, no Brasil e em África foi utilizada a plataforma do futebol, visto que é um desporto tão popular e, portanto, a população que abrange também é muito grande, e esta foi utilizada para sensibilizar e consciencializar a população. Há também criada no Brasil, uma aplicação chamada Linha Direta, que permite a comunicação entre a população e a polícia. Esta aplicação é muito interessante e tem algumas particularidades, nomeadamente o facto da vítima poder enviar a sua localização à polícia ou ainda de poder contactar com redes de grupos de amigos. No Reino Unido foi ainda criado o projeto Drive, que remete para um projeto de intervenção com agressores, na medida de eles arranjarem mecanismos de coping que terminem o abuso e também para proteger as vítimas. A particularidade interessante deste projeto é que ele também é direcionado para pessoas que estejam com problemas ou que estejam com receio de não conseguir controlar o seu comportamento, mesmo que não sejam abusadores. Então, com isto tudo dito, sabemos que a violência doméstica não é um fenómeno novo, ela existe desde que a sociedade existe, e também sabemos que tem sido perpetuada tanto por entidades sociais, governamentais, mas por toda a sociedade. Porque a pessoa que sofre não é apenas vítima do seu agressor, mas é vítima de todas e todos nós, porque estruturalmente perpetuamos esta violência pela nossa inação e pela aceitação das normas que a perpetuam. No entanto, para além dos movimentos feministas, que já o faziam, nota-se claramente que tanto o governo como as instituições estatais mostram uma preocupação muito elevada com esta questão e tem então surgido várias medidas para a prevenção e para o combate da violência doméstica, que têm um resultado positivo. É de salientar, no entanto, que isto é um fenómeno muito estrutural e está muito enraizado na nossa sociedade. Portanto, nem ninguém, nem nenhum governo está preparado para lidar com um fenómeno tão profundo. E dessa forma, sente-se essa despreparação sentiu-se ainda mais numa altura do Covid. Porque as respostas não foram suficientes ou não combatiam as reais necessidades das vítimas. Portanto, o nosso grupo propõe uma necessária reavaliação e reforma nas medidas preventivas e de combate à violência doméstica e também nas políticas públicas, de forma a serem estruturais o suficiente para combater um problema inerente à sociedade patriarcal onde vivemos, claro. Portanto, algumas das nossas sugestões são estas. É ainda de salientar que quase todas as medidas, como os outros grupos já falaram, são feitas para pessoas que vivem acima de um privilégio que muitos grupos minoritários não vivem e, portanto, estas respostas muitas vezes são ineficazes para eles. Eu sei que o tempo está a terminar, queria só deixar que a resposta do governo, por exemplo, tem sido incríveis para a proteção das vítimas. No entanto, por exemplo, as casas de abrigo são muito boas para as proteções das vítimas, é uma resposta rápida, mas estamos a considerar pessoas que têm uma casa
e são violentadas nessa casa, como sem-abrigo, levamos-la para uma casa-abrigo noutra cidade, muitas vezes com filhos e sem meios económicos, e o agressor fica em casa. Ou seja, a nossa proposta é vamos jogar ao contrário. A vítima já está a ser vítima uma vez, porque ser 2 ou 3. Até porque depois os processos são muito demorados, e aqui entra a Agência de Segurança e o Sistema Judicial. Não vou falar muito sobre isto, mas claramente precisam de uma melhor educação e de uma melhor formação para este tema, como o resto da sociedade, porque nota-se uma clara despreparação. No Serviço Nacional de Saúde, dizer apenas que o apoio psicológico é fundamental, e não nos podemos esquecer das vítimas que não vão para nenhuma casa-abrigo, ficam completamente sozinhas, não têm nenhum apoio psicológico, e este apoio é necessário, tanto para vítimas como agressores, e tem de ser gratuito, porque necessidades económicas. Na educação e na formação, dizer só que isto é uma questão intimamente ligada com a sociedade onde vivemos, e podemos educar as pessoas para melhor, e podemos tentar prevenir este fenómeno desde o início, e isso vem da educação, por exemplo, com uma disciplina na escola, que também já foi tentado fazer, e por último, e que nós achamos de extrema importância, criar programas específicos que desenvolvam tanto as competências das vítimas e que as encaminhem para o meio profissional com os seus respectivos direitos, e que efetivamente consigam criar uma vida estável a partir daí. Claro que nós temos mais do que isto, não podemos estender-nos agora. Agradecemos a vossa atenção e estaremos disponíveis para qualquer dúvida.